Olá, tudo bem? Você sabia que todos os signos têm dois lados? Tem o lado luz e o lado sombra. E isso é muito importante para quem é desse signo e para a gente compreender esse processo no período do ano que é regido por esse signo. Então, nós vamos falar hoje sobre luz e sombra do período de Libra e também para as pessoas que têm uma forte influência de Libra, que pode ser o Sol, pode ser a Lua, pode ser o ascendente, ou ter uma grande quantidade de planetas em Libra, ou também se você sabe um pouquinho do seu mapa astral sobre a casa, o assunto que é regido pelo signo de Libra. Então, mesmo a gente falando de um signo só, isso é importante para todo mundo, tá bom? Então vamos começar a falar sobre isso. Então, primeiro ponto, por que é tão importante a gente saber sobre isso, saber sobre astrologia, saber sobre luz, sobre sombra, sobre os períodos do ano de cada signo, né? O que está acontecendo com os planetas? Porque essa é uma fonte muito importante, muito séria, muito útil para a gente utilizar e dessa forma conseguir conduzir a nossa vida de uma forma plena. É muito bom a gente estar consciente do que está acontecendo no mundo, é muito bom a gente estar consciente naquilo que está acontecendo com a gente mesmo e parar de querer encontrar uma fórmula mágica, alguém que resolva os nossos problemas, alguém que faça assim, ó, um passe de mágica e tudo desapareça. Tudo que está em nosso caminho é muito importante para a gente evoluir, para a gente conseguir quebrar com crenças que não nos servem mais, com expectativas falsas. Eu sempre digo, o problema é a musculação da alma. O problema que está na sua frente, ele está aí para te fortalecer e se você estiver mais forte, você consegue vibrar realmente quem você é, porque nós somos plenos em potencial, em energia e em capacidade, tá bom? Então vamos lá. Signo de Libra. Signo de Libra e o período de Libra fala muito sobre a harmonia. O próprio signo de Libra é representado por uma balança, né? A busca do equilíbrio, a busca do ponto da igualdade. Se o lado luz do signo de Libra fala da diplomacia, fala da ética, fala da igualdade, fala da busca de viver em harmonia. Libra é o primeiro signo que nos leva para um relacionamento. De Áries até Virgem, a gente fala do processo individual de aprimoramento, de desenvolvimento. Libra é o primeiro signo que nos apresenta uma outra pessoa e ele apresenta para nós a ideia da parceria. E é um novo desafio. Assim como Libra ele é o primeiro signo da parceria, Áries é o nosso primeiro signo da individualidade e eles são opostos. E por que esses opostos são importantes? Porque na astrologia os signos, o signo e o signo oposto, eles formam um eixo e esse eixo fala de cada pessoa. Então, se você é de um signo, o signo oposto também fala de você e esse equilíbrio entre esses dois signos é extremamente importante para você conduzir a vida de uma forma mais plena e realizadora. Vou te dar um exemplo. Libra rege os relacionamentos, certo? As parcerias, né? O contato com outras pessoas. E quando é que uma parceria, um relacionamento dá certo? Ou quando é que a gente detecta que ele não está bem? Quando ele não está bem, quando tem uma briga, quando tem um desentendimento, quando tem diferença de opiniões, né? A gente costuma dizer assim que o que nos tira mais do sério são as pessoas. Por quê? Porque numa relação é o ponto onde o eu, a individualidade, o lado ariano fica vulnerável. Ou a gente tende a anular a individualidade, ou a gente tende a impor a individualidade. E esse jogo entre impor e anular é que gera muitos transtornos nos relacionamentos. O ideal é que uma relação ela fortaleça o vínculo, mas que ela preserve e fortaleça as individualidades. Então, o signo de Libra nos traz que possibilidade de luz, que possibilidade de esclarecimento, de fortalecer a nossa identidade, de nos alimentar de energia, de aproveitar melhor o momento. Parceria, relacionamentos afetivos, a busca de equilíbrio, a nossa capacidade de julgar de uma forma justa, a ideia de justiça, né? Tanto que a justiça é representada, né?
pela deusa, com os olhos vendados, segurando uma balança, né? Então, a justiça, a harmonia, a ética, os relacionamentos, a arte, a beleza, tudo aquilo que eleva a alma no sentido de belo, de ético, né? É regido pelo signo de Libra. Então, o lado luz de Libra nos leva a valorizar os relacionamentos, a ter julgamentos éticos, né? Uma moral elevada, a gente priorizar a leveza, a sutileza, a paz, a harmonia, a gente evitar transtornos e problemas desnecessários, a gente evitar conflitos, né? A gente sempre buscar que tudo e todo mundo esteja bem no seu melhor momento, vibrando da sua melhor forma. Qual é o lado sombra de Libra? O que é uma sombra de um signo? A sombra do signo é a polaridade negativa, é aquilo que quando a balança desequilibra, pode surgir mostrando que existe esse excesso deve ser equilibrado. Então, por exemplo, uma coisa negativa do signo de Libra é a comparação. Como o outro é muito importante no signo de Libra, porque a gente precisa do outro para ter uma relação, às vezes a gente se compara muito com os outros. E o processo da comparação nunca acaba muito bem, porque a gente acaba ou criticando o outro, ou se criticando, a gente busca parâmetros que não são nossos, né? Ou tenta impor os nossos parâmetros aos outros, dizendo não, o que eu faço é melhor, o que eu digo é melhor, né? Ou a gente vê o que o outro faz é melhor e tenta ficar igual, né? Ficar equivalente ao outro. Então, comparação, a gente é ótima para coisas, mas não para pessoas, porque pessoas têm a individualidade diferente, têm histórias diferentes, têm DNA diferente, têm digital diferente, então as pessoas não tem como comparar pessoas, tá bom? Então, o lado negativo de Libra é a comparação. Então, no período libriano, ou pessoas com forte influência de Libra, ou lá no mapa astral, a casa regida pelo signo de Libra, se você tender a se comparar, e essa comparação ela tiver uma conotação negativa, você diminuir o outro, ou se diminuir com isso, ou se potencializar demais, ou potencializar demais o outro, né? Quando a grama do vizinho é muito mais bonita do que a nossa, você está errando. Outra coisa muito importante no período de Libra é a questão do equilíbrio. Libra rege a busca de equilíbrio. E para atingir o equilíbrio, a gente passa por momentos de desequilíbrio, né? A balança ela fica lá oscilando, oscilando. E quando a gente vai se pesar, né? A gente fica aquele ponteiro olhando, tipo assim, né? Vendo onde ele vai parar. Pensa assim, não, 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 mais para baixo, mais para baixo. Mas a gente fica vendo a oscilação. Então, oscilar é um movimento natural para a gente encontrar o equilíbrio. E qual é o lado sombra disso? O desequilíbrio mental, né? O desequilíbrio emocional, o desequilíbrio físico, né? Quando a gente come demais ou come de menos, ou tem um excesso de algum alimento, né? Ou ingere algo em demasia ou de menos, né? Então, um lado sombra do signo de Libra é realmente a gente se desequilibrar. É muito comum a gente se desequilibrar no período de Libra, né? Ter desequilíbrios mentais, ter desequilíbrios emocionais, ter discussões, fazer aquelas DRs lá que acabam em briga, né? Então a gente busca um equilíbrio em todos os lugares no momento libriano. E o lado sombra é realmente esse, é o desequilíbrio, né? O desequilíbrio mental, né? Às vezes com doenças mentais, desequilíbrios emocionais, que às vezes a gente tem que passar até para buscar o equilíbrio, tá bom? Outro lado sombra do signo de Libra como ele preza muito as leis, as regras, as normas morais, sociais e éticas, fazer com que o que a sociedade exige dele seja mais importante do que o que ele precisa para viver. Então, às vezes, a pessoa tem que ter uma determinada aparência, ou ter determinados bens, ou se portar de determinada forma, que não quer dizer nada. Mas, às vezes, a pessoa ela pode desenvolver uma necessidade muito grande de ter uma aparência, que é aquilo que é socialmente valorizado, socialmente aceitável para estar feliz, senão a pessoa é infeliz. Aí eu tenho que ter o que todo mundo tem. Aí eu tenho que ter um relacionamento porque todo mundo tem. Ah, tem que ter um cabelo X porque todo mundo tem que ter um carro Y lá porque todo mundo tem. Ah, eu tenho que viajar para tal lugar porque todo mundo está indo.
Isso é um lado sombra de Libra, que é o lado de tu valorizar mais o que o mundo externo te mostra do que realmente as tuas necessidades, né? Então, às vezes as pessoas fazem isso, elas são infelizes e não sabem, chega um determinado momento em que elas descobrem isso, tá bom? Então, quando a gente estiver passando pelo período libriano, você preste muita atenção. Se você se compara os outros, como é que você se coloca numa relação, se você se anula, se você se impõe ou se você busca um equilíbrio das duas pessoas numa relação. Perceba o quanto é tão importante o que a sociedade lá fora te exige, se isso é muito mais importante do que as tuas próprias necessidades, se você se coloca em sofrimento para fazer o que todo mundo faz, né? Isso também é um lado sombra de Libra. Outra característica sombra de Libra é evitar conflito de qualquer forma. Tipo assim, a pessoa não entra numa briga por motivo nenhum, porque ela acha que isso não é harmonioso, não é bom desentendimentos, né? Não é bom as pessoas conflitarem. Mas lembra, o oposto de Libra é Áries. E Áries é um signo de briga, de disputa, de luta. Então, brigar de vez em quando tá tudo certo. A gente deve buscar o equilíbrio, né? Um pouco de desentendimento, um pouco de briga, um pouco de discussão, e daqui a pouco todo mundo se entende e acaba tudo bem. Então não existe nada demais em você exigir o que você quer, o que você precisa, né? De impor às vezes a sua vontade para que as pessoas não façam o que queiram de você, tá bom? Então, o lado luz do signo é o lado que a gente deve cultivar, é o lado que a gente deve promover, é o lado que a gente deve desenvolver. E o lado sombra do signo é o lado que a gente deve curar, né? Porque tudo aqui no planeta, nesse mundo que a gente vive, é dual. Tudo possui o bom e o ruim, a luz e a sombra, né? O positivo e o negativo. Basta o lado que você escolhe cultivar, né? Então a gente sempre deve cultivar o lado luz de cada signo e olhar para o lado sombra, aprender com a sombra para a gente chegar lá na luz. A gente evoluir para o lado luz. Tanto que na astrologia dracônica, no mapa dracônico, o signo ele é pura luz, ele não tem a dualidade, porque é uma astrologia dracônica, a astrologia da alma, né, da essência. Então, por exemplo, um signo de Libra no mapa dracônico não vai ter o lado sombra, vai ter só o lado luz. Ele só vai vibrar harmonia, equilíbrio, busca de relacionamentos, parcerias com todo tipo de pessoas. A pessoa vive em parceria, né, e essa parceria não anula ninguém, não exige de ninguém e só se propaga e se desenvolve. Tá bom, pessoal? Então vamos aproveitar bem cada período, vamos escolher alimentar a luz e não alimentar a sombra, reconhecer a sombra como uma maneira até de a gente atingir a luz, né? Porque a gente não pode negar os problemas, não pode negar as dificuldades. Eles estão aí para nos fortalecer, tá bom? Beijo!